Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. E eu quero desejar a você e a toda a sua família uma noite de milagres extraordinários, uma noite de bênçãos. Estamos chegando aqui ao vivo nessa oportunidade para mais uma transmissão especial, para mais uma live de bênçãos, né? E eu quero já nesta chegada pedir a todos que você possa compartilhar essa live em todas as plataformas das redes sociais. Facebook, Instagram, Telegram, também X, WhatsApp, Messenger, mande para todo mundo. E não esqueça também de deixar o seu like, que é uma ferramenta indispensável para nós rompermos o algoritmo, rompermos a trava, a barreira que muitas das vezes impede, né, o conteúdo de chegar até as pessoas. Nós estamos vivendo aí, né, o passo a passo, a cada instante que se passa o conflito no Oriente Médio, né? A situação, a escalada continua em uma crescente, né? Pela manhã em Israel, que para nós aqui era casa aí da 1h da manhã, 1 e pouco, o Irã, né, lançou um míssil balístico contra um hospital, né, importantíssimo na região sudeste de Israel, mais precisamente na cidade de Beersheba, que fica no deserto do Negev. É a maior cidade ligada ao deserto do Negev. E houve muitas pessoas que foram atingidas, né? E, inclusive, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esteve lá e fez um comentário que a tendência é as ofensivas aumentarem a partir de então contra o Irã, e não há nenhum descarte também a respeito, quem sabe até mesmo, de liquidar o Ayatollah Ali Khamenei. Uma coisa é certa, que após esse ataque do dia de hoje, que o Irã fez contra Israel, a Rússia se posicionou. Eu já vou chamar o meu amigo pastor Wagner para junto nós aqui falarmos da grandeza de Deus e comentarmos desde os primeiros instantes desse conflito, que hoje está completando uma semana de conflito. A Rússia, né, Putin conversou com Trump, né, nessas últimas 48 horas por telefone, houve uma conversa, houve um diálogo, né, e Putin até se colocou como um mediador da paz entre o Irã e Israel, e o Trump disse para ele assim, olha, vai cuidar da sua guerra, vai mediar, entende, a guerra entre você e a Ucrânia, tá? Deixa esse assunto para lá, você não tem condições de ser mediador em lugar nenhum. Você tem que primeiro resolver a tua guerra com a Ucrânia, tá? E foi assim que encerrou a conversa. Moral da história. Hoje, depois de todos os movimentos que nós estamos vendo, né? Os Estados Unidos enviando tropas, enviando porta-aviões, né? Enviando toda a estrutura para a região do Oriente, para o Mar Mediterrâneo, né? Para o Mar do Golfo, né? E toda aquela região. Então, o Putin começou, né, novamente a fazer ameaças. Olha, estamos a um passo aí de um conflito generalizado, de um conflito nuclear, isso e aquilo. E aí, então, Xi Jinping, que até então estava em silêncio, entrou em contato, né, e fez uma ligação. Inclusive, o Mihael passou para mim aqui, eu vou ler, né, só um trechinho dessa conversa, né, que diz assim, ó, o líder chinês Xi Jinping conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin para pedir calma antes de um possível envolvimento dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã. Os dois condenaram as ações de Israel contra o Irã, normal, né, durante a conversa, né? E Putin, né? Putin novamente se ofereceu para ser o mediador, né? Então, Xi Jinping entra na história, né? Pedindo uma calma para Putin não se envolver tanto assim, pelo contrário, tentar mediar e acalmar, porque por mais que os Estados Unidos está enviando tropas, enviando porta-aviões, enviando tudo para lá, mas Trump não anunciou, né? Não anunciou abertamente que ele vai entrar ou que ele entrou, embora os Estados Unidos é quem está fornecendo toda a estrutura para Israel, mas não entrou oficialmente de dizer assim, ó,
Está indo lá os soldados americanos para atacar, para lançar mísseis contra o território iraniano. Ainda não houve essa confirmação. Trump comentou que nas próximas horas ou nos próximos dias ele vai tomar uma decisão e automaticamente a gente vê mais uma coisa mais, um comportamento mais comedido, mais, né, um comportamento de alguém mais experiente, podemos dizer assim, foi a participação e a fala de Xi Jinping no telefone com Vladimir Putin, né? E a gente percebe que as grandes potências estão envolvidas nessa situação, né? Estados Unidos, China, Rússia, né? O Paquistão deu uma nota, né, dizendo que está à disposição de dar todo o apoio ao Irã, né? A gente vê a Índia envolvendo e ajudando Israel. Então, as grandes potências estão envolvidas, né? Devagarzinho, mesmo que não 100% diretamente, mas a gente percebe os rumores, né, de toda essa movimentação. E isso, para mim, para você e para cada um de nós, significa que nós estamos aí caminhando para um desfecho que é aquilo que os profetas já haviam, né, predito nas profecias, tanto da Torá, né, do Antigo Testamento, como as profecias na Brit Hadashah, que é principalmente o livro de Apocalipse que João Batista escreveu, que João escreveu na ilha de Patmos, não João Batista, é João, né, o discípulo, né, que caminhou ao lado de Cristo Jesus. E eu quero, dessa oportunidade, chamar você agora para chamar todo mundo aí, compartilhar, passar para frente essa live. Eu vou chamar meu amigo, pastor Wagner, para vir para cá. Nós vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né, de armas, da arma nuclear que o Irã está tentando desenvolver, né? Tem até um pequeno videozinho que nós vamos te mostrar aqui também, mas toda essa movimentação, o que uma arma nuclear pode trazer de prejuízo, e vamos comentar também sobre todo esse movimento que está acontecendo e continua a acontecer, e atualizar você também diante de todas as situações que vêm acontecendo, tá? Você que está conosco pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos para cima em nome de Jesus. No final da programação, nós vamos estar orando por você e com você em nome de Jesus, tá bom? Vou chamar para a tela meu amigo pastor Wagner e juntos nós vamos aqui trazer um comentário especial para todos vocês. Vamos para cima! Tem um vídeo, não sei se o senhor consegue localizar ele agora, pastor Claudinei, de um caminhão carregando um míssil balístico. E esse míssil ele é capaz de carregar ogiva nuclear. Se o senhor conseguir encontrar esse vídeo aí, era bom a gente mostrar. Esse vídeo mostra um caminhão carregando esse míssil dentro de um túnel, né? E quem está exibindo esse vídeo aí é o Irã. Seria um vídeo de inteligência artificial, seria isso? Mas quem garante que isso não venha né? Vamos ver. Tem muita coisa acontecendo, exatamente. Esse é um vídeo também que o Irã está exibindo, olha, dizendo que a qualquer momento o mundo vai se surpreender. Essas declarações de que a qualquer momento o mundo vai se surpreender é real. Essas declarações também, feitas por autoridades iranianas, estão circulando aí na internet. E daí eles estão se utilizando muito de cenários aí de inteligência artificial para ilustrar, quem sabe, as suas intenções. Algumas não condiz, por exemplo, como a destruição aí de aviões militares no aeroporto lá de Tel Aviv, essas coisas aí. A gente sabe que é mentira, né? Agora, esse vídeo aí é interessante, mas mesmo assim ele tem característica de ter sido feito por inteligência artificial, né? Parece muito real. Pois é, e esse míssil, né, o formato dele é semelhante ao que a Coreia do Norte tem, é semelhante o da Rússia, sim. Da Rússia, né, o Satã da Rússia. Exatamente. Essa ponta aí, antes vamos dizer, dessa argola aí, seria tudo de ogiva nuclear, né? Então, esse tamanho dessa ponta aí, você já imagina o tamanho disso daí, né? Isso impactando contra a Terra, como o senhor mesmo disse, né? Seria capaz de varrer o mundo aí em apenas 26 minutos, né? E para falar bem a realidade, pastor Wagner, o Ayatollah é um dos homens, né, mais ricos de todo o Oriente, vamos dizer, do mundo inteiro. E para ele abrir mão da sua riqueza e comprar, vamos dizer, dentro do desespero, algumas ogivas
né, tanto do Paquistão, como da Rússia, da China, da Coreia do Norte, ou de qualquer um desses países, não custa nada. É o trono dele que está em perigo, é o status dele que está em perigo, né? E a gente vê o mundo caminhando, né, para esse rumo do caos, né? E se o caos não acontecer, também não tem como, né, o anti-Machia se manifestar para trazer aí o controle e a falsa paz, né? Exatamente. Agora, nós já vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão também. No entanto, pastor Claudinei, eu gostaria de lembrar a todos que as ogivas nucleares, elas possuem potência variada, que são medidas em quilotons e megatons, que representa a quantidade de TNT necessária para produzir o mesmo efeito destrutivo. Então, as armas nucleares modernas, elas podem ter rendimento que varia de alguns quilotons a vários megatons. A bomba lançada sobre Hiroshima, por exemplo, pastor Claudinei, ela tinha cerca de 15 quilotons, enquanto que algumas ogivas nucleares, agora, elas podem ter mais de 1.000 quilotons. Pelo amor de Agora, Deus. imagine, de 15 para 1.000. É por isso que a gente está dizendo aqui que uma arma nuclear, dependendo, né, dos quilotons ou megatons, pode destruir ali um país como Israel. Isso poderia ser catastrófico. Então, lembrando vocês que a Rússia hoje detém, de forma declarada, 3.600 ogivas nucleares. Declarada. E as que não estão declaradas, pastor Claudinei? Imagina, né? Oficialmente, é declarado que a Rússia é a maior portadora de ogivas nucleares do mundo, seguida pelos Estados Unidos, com cerca de 3.400, 3.200, mas isso são declaradas. O que não tem declaradas é que não se sabe, né? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos chegou a ter 30.000 unidades de bombas nucleares. A mesma coisa a Rússia. Aí houve um tratado, eles começaram a desmanchar as armas, né? Não sei, desmanchar, vamos colocar até entre aspas aqui, pastor Claudinei. Então, a situação é gravíssima, gente. Se o mundo caminhar para esse rumo, não sobra mais ninguém. Nem aqueles que estão comprando, os bilionários que estão comprando bunkers aí, achando que, entendeu, as cavernas vão esconder eles. Para quem não sabe, facilmente também você pode encontrar esse tipo de informação na internet. Inclusive, o Zuckerberg, que é o CEO da Meta, está construindo bunkers, né, nos Estados Unidos e vendendo para os bilionários. Olha, a coisa está fervendo para todo lado, pastor Claudinei. Tá, a coisa tá feia, né? Isso que o senhor acabou de falar tá aí, ó. Irã ameaça atacar bases dos Estados Unidos, França e Reino Unido na região se ajudarem a Israel, né? Então a gente vê que... Exatamente. E estão ajudando, fornecendo arma e ajudando a proteger, né? Além do Dom de Ferro, você tem ali também os destroyers, tanto americano quanto francês, alemão e do Reino Unido, por enquanto, né? Mas aqui você tem também manifestações da Índia, como já foi colocado aqui. A Índia também está disposta a ajudar na defesa de Israel e, se necessário, também no ataque, né? Eu acho que os aliados de Israel, todos eles, você vê que a Arábia Saudita, você já pensou, pastor Claudinei? A Arábia Saudita está ajudando a proteger o espaço aéreo de Israel. A Jordânia, né, você viu aí a Síria, nós mostramos os casos ali da segurança da Síria, o exército da Síria, indo para a fronteira. Você tem na Cisjordânia ali também, você tem até os drones aí, não sei se já foi colocado, o pastor Claudinei vai colocar o drone aí também, foi abatido, caiu ali dentro do território da Jordânia. Tem mísseis também que caíram ali provocando incêndio e tal. Tem muito material aí, o pastor Claudinei vai mostrar aí para vocês. Tá aí, ó. Exatamente. Agora, pastor Wagner, eu quero inclusive lançar uma pergunta aqui para o senhor e para todos que estão também aqui na linha do tempo, deixar o comentário a respeito do seguinte: a Rússia e a China condenam, né, o ataque que Israel fez, né, contra o Irã. A Rússia e a China condenam o ataque.
Já a França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e tantos outros países, como o senhor acabou de falar, a Índia, a própria Síria, apoiam Israel. Até que ponto esse condenar da Rússia e da China pode elevar o nível de tensão, até porque não é objetivo da China e da Rússia entrar nessa guerra, até porque se existe uma região, um país que está focado em dinheiro, em a cada dia que passa crescer o seu poder de aquisição, é a China. Até que ponto essa condenação traz um certo desconforto para os Estados Unidos e o próprio Israel? Quando se esgotar as possibilidades diplomáticas, né, via diálogo. A intenção de Israel e do próprio Estados Unidos é que houvesse uma negociação, para que, né, não houvesse enriquecimento de urânio e muito menos aí a proliferação de energia nuclear, né? Ou seja, a construção de usinas nucleares por parte do Irã. Esse tipo de energia eles devem abrir mão, ou vai até as últimas consequências, né? Eu acho que essa via da diplomacia, do diálogo, ela tá em questão agora, havendo muita pressão, inclusive da parte da China mesmo, para que o Irã se assente na mesa de negociação e abra mão, né, dessa intenção de explorar a energia nuclear e enriquecer o urânio até o ponto de alcançar a possibilidade para a fabricação de ogivas nucleares. Hoje, por exemplo, o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, telefonou para o Trump, parabenizando ele pelo aniversário, e, segundo o próprio Trump, a maior parte do período em que eles estiveram ali conversando, dialogando, eles trataram um assunto relacionado, né, ao Irã e Israel. Né? Então, o Trump deixou bem claro para o presidente Putin que a intenção não é a violência, que não é toda essa destruição que está acontecendo nesse exato momento, né? Que seria chegar a um acordo aí, mas o Irã não atendendo e não querendo, não resta alternativa para Israel. Ou, caso contrário, Israel, segundo o próprio Ayatollah e os primeiros-ministros do Irã, Israel será varrido do mapa. E lembrando que o povo judeu vem de catástrofes e catástrofes, é uma história de sofrimento, de destruição, várias vezes sendo submetido à diáspora, sendo espalhado pelo mundo todo, ficando sem terra para habitar como nação. E a Segunda Guerra Mundial aqui colocou eles numa situação complicadíssima, né? Um genocídio estava a caminho. Né? Se Adolf Hitler ele avança, não sobraria judeu no planeta Terra? Fica uma pergunta. Então, depois de passar o que eles passaram, e todo mundo sabe a história, né, do Holocausto, sabe toda a situação, dramatização, violência, né, que foi cometido contra o povo judeu recebendo o direito dado pela ONU de voltar, né, a habitar aquele pedaço de terra, né, de Israel, eles não iriam, pastor Claudinei, vacilar, dormir, cochilar, entendeu? Eles avançaram tecnologicamente, avançaram ao ponto que a gente vê hoje. É o exército praticamente um dos mais desenvolvidos, se não um dos mais desenvolvido tecnologicamente, né, na área militar. Não tem o que questionar. A gente tem vídeo aí de míssil que foi guiado desde Israel 2.000 quilômetros até Teherã e penetrou o quarto de um líder aí, político do Irã e explodiu dentro do quarto do camarada e eliminou ele. Então, olha a precisão, olha a tecnologia, a inteligência, satélite, todas as máquinas que se possa imaginar, Israel tem à disposição para fazer o serviço. E, com certeza, é muito duvidoso, exceto por uma calamidade e por uma ação de uma ogiva nuclear explodindo dentro de Israel para limitar, se bem que depois entra outros países aliados na história, e a coisa é complicada. Israel está destinado a vencer essa batalha contra o regime do Ayatollah Khamenei.
Eu vejo sim, pastor Wagner, e você que está em casa também, eu vejo da seguinte forma, que a única alternativa, né, para a falsa paz acontecer, né, partindo do Oriente Médio e se espalhando pelo mundo, é o regime dos ayatolás serem exterminado. Né? Enquanto o regime dos ayatolás permanecer, e eu digo o regime dos ayatolás, encabeçado por Ali Khamenei do Irã, enquanto esse regime estiver de pé, não tem como haver uma vamos dizer, nem que seja falsa paz acontecendo no Oriente Médio. Até porque o Irã, ele condena e é inimigo de Israel, é inimigo dos Estados Unidos, mas é inimigo também da Arábia Saudita. Né? Ali Khamenei, o desejo dele é destruir por completo o reinado, né? Que agora está sobre a frente, o príncipe Mohammed bin Salman. Ali Khamenei é inimigo mortal, né? Devido a questões religiosas, porque lá na Arábia Saudita existe a base do Islã sunita e ele é xiita e tem aquela confusão toda, então tudo por uma questão religiosa. Mas dá para perceber e a gente vê claramente que enquanto esse regime estiver de pé, não tem como acontecer a falsa paz que a própria Bíblia narra e fala, né? Há uma disputa regional por liderança na região, né? Sim. Os dois maiores países ali, não tenho dúvida, é o Irã e a Arábia Saudita. O senhor lembrou muito bem, nós temos ali, sob controle sunita, as 3 principais mesquitas, né, da religião sunita islâmica. Então, você tem ali Meca, você tem Medina e você tem Jerusalém, né? Você tem ali o Domo da Rocha, né? Então, o que acontece? Essa disputa por liderança certamente vai cair no colo do príncipe da Arábia Saudita. O Trump não foi perder tempo, essas 4 semanas atrás em que esteve na região ali, ele, antes de todo esse ataque contra o Irã acontecer, foi fechado acordo ali com todos esses países da região. Então, o Irã está completamente isolado, pastor Claudinei, exceto aí pelo apoio da Coreia do Norte, do Paquistão, né? A China, não acredito que vá se envolver nessa disputa, porque nós estamos prestes a entrar em uma nova guerra, que é China e Taiwan. Né? Isso daí também vai arrastar outra parte do mundo nessa guerra aí. Gente, a gente está vivendo um momento aí importantíssimo na história humana. A gente está presenciando, está visualizando, né? Nós estamos ouvindo diariamente o que está acontecendo. Guerras e rumores de guerra por toda parte. Está complicada a situação, pastor Claudinei. A cada instante que se passa, a situação está se agravando, né? A gente vê que o clima, né, hostil está se espalhando, né, por todos os continentes da Terra. Há uma hostilidade na Europa, né, encabeçado por Rússia e Ucrânia. Há uma hostilidade na Ásia, né, encabeçado tanto por Irã e Israel, como também China e Taiwan. Há uma hostilidade, né, que volta e meia a gente vê acontecendo os burburinhos aqui da Venezuela, nossa vizinha, né, que inclusive manifestou solidariedade ao Irã, né, juntamente com o governo brasileiro. O que o senhor me fala, pastor Wagner, dessa solidariedade do governo brasileiro ao Irã, ao ponto, né, que o presidente, com a sua cúpula, né, manifestando solidariedade, condenando Israel e trazendo falas que não é novidade para ninguém, até porque a cúpula do governo brasileiro já assumiu um lado, né, e não é de hoje que nós sabemos disso. Agora, qual o peso e o impacto que tem nisso? Porque assim que o governo ele assume, né, o lado de estar ao lado do Irã, como já tinha assumido que estava do lado do Hamas e do Hezbollah, logo no mesmo dia que ele assume isso, Israel tira a sua embaixada, né? Sai a embaixada de Israel, sai o consulado de Israel aqui no Brasil, no mesmo dia que o presidente traz essas declarações. Qual o peso disso diante do impacto da sociedade mundial? Pastor Claudinei, o mundo está polarizado, né? O mundo está polarizado. Então, a cada novo episódio, tem-se a oportunidade de se manifestar de que lado o país, as pessoas estão. Então, a gente chega e até para um lado mais íntimo, que é o espiritual, né? E pessoal, porque as pessoas elas vão colocando para fora o que está dentro delas, não é? Então, por um lado, você tem os progressistas, né?
esse mundo de libertinagem que eles propõem. E, por outro lado, você tem o conservadorismo, e é o que representa Israel. A origem da moral, da ética, né, que se tem conhecimento, parte dali da região. Né? Israel, com toda essa proposta, né, de um único Deus, entendeu? Foi escolhido por Deus para ser uma nação sacerdotal. Alguém pode dizer, não, mas se perdeu. Aí não é problema meu, nem do pastor Claudinei, nem teu que está aí assistindo. O problema dos erros de Israel é um problema de Deus, né? Então, Deus, certamente, baseado no que está escrito no livro de Romanos 11, Deus chega um momento que ele vai resolver esse problema com o povo dele, né? O importante é a gente cuidar da nossa salvação, da nossa situação espiritual e de que lado a gente está se posicionando. Sim. Porque a Bíblia trata isso de forma muito clara, né, de que as pessoas, nos momentos, nos instantes finais, elas se posicionariam. Né, as suas atitudes, as suas escolhas, o seu comportamento, de que lado do grupo você se encontra, isso vai determinar a salvação ou perdição para o ser humano. Né? Eu sei que a vinda de Jesus, pastor Claudinei, acontece lá em Israel, né? Ele subiu, quando ele foi assunto ao céu, ele subiu do Monte das Oliveiras, e a promessa dele é que ele retornará exatamente lá, e o Monte das Oliveiras se fenderá. Vai haver um baita de um terremoto, aquilo ali vai se partir. Quer dizer, as questões geográficas ali vão ser resolvidas com a vinda de Jesus. Ele vem para resolver definitivamente, trazendo consigo uma espada desembainhada. A Bíblia diz que com vara de ferro ele regerá todas as nações no milênio, né? E ele vai surgir exatamente no momento crítico para Israel, ou Jesus, não só para Israel, como para toda a humanidade e todos os países. Porque ou Jesus intervém, há uma intervenção divina, ou o mundo é completamente destruído, né? Você vê a bondade de Deus, pastor Claudinei, fazendo cumprir a sua promessa, quando, na ocasião do Éden, ele disse para Adão, olha, o governo está na tua mão, governe sobre tudo. Todas as coisas, o governo está na tua mão. Sim. E o governo humano, ele é bem representado naquela imagem que Nabucodonosor viu, cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de cobre, as pernas em ferro e os pés em parte de barro, em parte de ferro. E a gente vê uma pedra vindo do céu, essa pedra é Jesus e o reino dele. É só ler, né, o capítulo 2 e o capítulo 7 aí de Daniel, e as pessoas vão entender isso. Então, a pedra, ela cresce, ela derruba o sistema de governo humano na Terra, e ela cresce, né, ela cresce e enche toda a Terra. Esse é o milênio, é o governo de Deus na Terra através de Jesus, né? Então, nós estamos vivenciando essa situação, né? E Deus, ele é fiel, ele coloca o governo na mão do homem, entrega o governo, aceita o governo humano, né, de certa forma, vamos colocar isso entre aspas, e vai até as últimas consequências, entendeu? A Bíblia diz que ele destruirá os que destroem a terra. Então, quando chegar a esse ponto de os homens, através do governo humano, colocar a existência do planeta em xeque, é o momento exato onde Jesus ele intervém e ele vem pessoalmente. A Bíblia descreve, através de uma linguagem figurativa, montado sobre um cavalo branco, e o exército do céu o acompanha. E ali acabou, gente. Não tem mais conversa fiada. Satanás vai para o lago de fogo, falso profeta, e segue-se ali o milênio, e os reis vão ter que se curvar. Lembrando que tem o pisar do lagar do furor da ira de Deus, onde o sangue, né, o sangue daqueles que se assentam nos tribunais, e como precisa, né, pastor Claudinei, porque o que está havendo de injustiça, mas seria um outro assunto. Os grandes, os pequenos, os reis, vai haver um convite para que as aves do céu venham se alimentar da carne daqueles que estavam destruindo a terra, né? A ganância é tanta, a sede por poder, que leva essa gente nunca está contente. Sim. O camarada já não tem um país, já não está governando um país, não está reinando sobre um país, para que quer destruir Israel? Um pedacinho pequeno de terra no meio de 29 nações árabes não tem direito de existência, gente. Sim. Não tem direito, tem que viver diariamente com provocações, com insulto, com atentados terroristas. Até quando? A Bíblia diz, não temas,
povozinho de Jacó, bichinho meu, eu te defendo, eu te ajudo. E é o que a gente vai ver aí daqui para frente. Infelizmente, Israel sofre, vai sofrer, porque Deus está trabalhando Israel também e o povo judeu. Mas o final de tudo é o trono do próprio Cristo sendo estabelecido em Jerusalém, né, porque a Nova Jerusalém desce do céu, se tornando a sede do governo milenar, e de lá sairá a lei para todas as nações da terra, e acabou, é isso daí. Queira o mundo aceitar ou não. Agora, pastor Wagner, uma coisa assim que a gente observa, né, eu até falei na live de ontem, né, que a maioria daquelas pessoas, né, que está aqui no Ocidente, que declara ódio a Israel, nunca colocaram os pés lá. Não conhece as fronteiras de Israel, não conhece nenhuma cidade de Israel, não sabe como que funcionam as leis, não sabe como que é o dia a dia dentro de Israel. E se você perguntar para eles, por que vocês têm ódio de Israel? Porque Israel é sionista, Israel é nazista, Israel persegue Palestina. Mas essa gente nunca esteve lá, não conhece o espaço geográfico. São pessoas que, na realidade, vivem papagaiando e replicando aquilo que a mídia maligna passa, aquilo que principalmente a rede esgoto implanta, né, na mente das pessoas, dizendo Israel nazista, Israel sionista, Israel tem destruído o povo palestino. Mas as pessoas falam isso nem sabendo absolutamente de nada, porque nunca estiveram lá, né? E a maioria desses que falam, defende Palestina, isso, aquilo, se surgisse a oportunidade para ir à Palestina, 99,9% não colocaria os pés lá. Então você vê que é um discurso leviano, é um discurso, né, movido por acreditar naquilo que a própria mídia tem plantado na cabeça deles. Essa é a grande realidade. Ah, pastor, mas e a questão da guerra? Meu amigo, a Bíblia Sagrada mostra que aqui, né, nessa terra, sempre houve guerras e sempre haverão guerras. Agora, nós precisamos escolher um lado para estar. Ah, eu não tenho um lado. Se você não tem lado, então alguém vai escolher um lado para você. Se você não decidir por si só, alguém decidirá por você. Mas nós temos que escolher. Ou estamos entre ovelhas ou entre bodes. Não tem meio termo, pastor Wagner. E esse é o grande problema de pessoas. Ah, eu não quero desse lado e nem daquele, eu sou neutro. Não existe neutralidade no mundo espiritual. No mundo espiritual, ou você está no A ou no B. Não tem como você ser neutro, não tem como você, sabe, ser o isentão, a isentona, não tem como. Ou você vai para o lado de Jesus ou para o lado do mal. Né? Não tem como a pessoa fugir dessa realidade, pastor Wagner. Exatamente, pastor Claudinei. É a igreja de Laodiceia, né? Ou você é quente ou você é frio. Se você estiver em cima do muro, você vai ser vomitado. Entendeu? E o analfabetismo teológico é tão grande, pastor, eu tenho uma tristeza tão grande com relação a isso, porque boa parte da liderança, ele se envolve com picuinha, com besteira, né? Quer dizer, eles estão materializando o coração do povo. Não, você vai ser bem-sucedido, você vai ficar rico, e não é isso que Jesus, não é essa a mensagem de Jesus, gente. Jesus disse, é melhor você ser cego de um olho, entendeu? Do que com os dois ir para o inferno. É melhor você não ter uma mão do que ter as duas e ir para o inferno. Aí a mensagem central, não, tem que ter poder, tem que ter, entendeu? Poder, tem que curar, e, entendeu? E empurrando cabeça de um e cabeça de outro, e jogando as pessoas no chão, e tá vendo como eu tenho poder, entendeu? E joga um confetezinho aqui, e coloca debaixo de um canhão de luz aí, por favor, eu tenho essa necessidade de ser visto, de ser reconhecido como um dos principais nomes do país, entre aqueles que anunciam o poder de Deus na terra, entendeu? João Batista, completamente, um lado completamente oposto, e Jesus disse, é por isso que é o maior profeta, ninguém é maior do que João Batista, e João Batista não queria holofote, não queria ser estrela, não queria aparecer, ele queria que a mensagem do reino de Deus chegasse a todo mundo. Essa era o propósito de João Batista. Então é muito show, muito espetáculo, vou bater de novo nessa tecla aí, a live passada a gente já falou, toma muito cuidado, você que está aí ouvindo, você que está vendo a gente aqui, espiritualize a tua vida, menos religiosidade e mais espiritualidade, tá certo? Ninguém é dono da verdade, não. Se alguém está falando a verdade, pode ser o padre, vamos bater palma para o padre, está falando a verdade. Agora, se o pastor está falando mentira, eu vou me curvar, entendeu? Eu vou bater palma. O cara está mentindo e o povo está falando glória a Deus, aleluia, e está falando língua estranha, pastor Claudinei.
falando língua estranha, não tem discernimento, parece um abobado, entendeu? Tudo que ouve aprova. O apóstolo Paulo falou, julgueis as profecias, analise se o Espírito é de Deus. Nós temos, né, os bereanos. Analisava tudo que Paulo falava, entendeu? E se está certo, vamos apoiar. Se está errado, não apoie. Ainda que com isso, entendeu, você tenha que trocar o local de reunião, entendeu? Porque você não é escravo de ninguém. Ou alguém meteu um ferro quente no teu lombo e falou, você é minha propriedade. Né? Quem nos salvou foi Cristo. Sim. Né? Mais uma vez eu digo, não estou falando isso para incitando rebelião, dificuldade. Se o teu pastor está falando a verdade e você não quer aceitar a verdade, você é rebelde, entendeu? Você é rebelde. Agora, se está falando besteira, fica só enchendo linguiça, como diz, né, o pastor Claudinei, entendeu? Sim. Não tem verdade para oferecer. Vive de espetáculo em espetáculo. Toda semana tem que ter um show. É o único meio para sustentar a estrutura. Tem que estar arrancando dinheiro do povo com um monte de mentirada. Abra o teu olho, você que está aí acompanhando. Não seja bobo. Entendeu? Tem muita coisa importante aí para se fazer, entendeu? E que Cristo vai te dar recompensa por isso, do que ficar, às vezes, sustentando um gigolô. Não estou dizendo que todo mundo é. Estou pedindo para você raciocinar nessa hora e entender o que eu estou querendo dizer. Mas nós estamos vivendo esse momento, pastor Claudinei, é um momento de polarização, e o que tem cada um dentro de si está se manifestando, porque os nossos posicionamentos, as nossas escolhas determinam quem nós somos aos olhos de Deus. Sim. Né? Então, não seja ignorante, você que está acompanhando a live, ao ponto de não saber se posicionar numa hora como essa. E o nosso posicionamento é a favor de violência? De modo algum. De modo algum. Mas a gente sabe que as profecias têm que se cumprir. E no cumprimento das profecias, a gente tem que estar do lado certo, não do lado errado, pastor Claudinei. Exatamente. O comentário da Ivete Moreira. Jesus não tem lado. O lado de Jesus é sempre pela verdade. Só de você falar que o lado dele é pela verdade, já tem um lado, porque o outro lado é mentira. Né? O outro lado é mentira. Então, Jesus tem um lado sim, o lado da verdade. Né? Enquanto Satanás tem o lado da mentira, o lado do engano. Então, existe lado. Para todo movimento que você fizer nessa terra, existe dois lados, existe dois caminhos. Então, nós estamos caminhando para o caos. Né? Uma nova ordem mundial, ela vai acontecer por intermédio do caos. Entendeu? Vai convidar todas as autoridades de todas as nações do mundo a resolver problemas de violência como esse que está acontecendo e que se amplia cada dia mais. Eu estava, pastor Wagner, eu não vou citar detalhes aqui, mas trabalhando lá em Israel no ano isso de 2018, 2019, eu trabalhei com judeus e com árabes, né? E um comentário que tem é o seguinte: a nossa maior arma, tá? A nossa maior arma não é atômica, nossa maior arma não é um tanque de guerra, não é um caça, nossa maior arma não é pedras, não é faca, não é nada disso. A nossa maior arma é o ventre de nossas mulheres. O ventre das nossas mulheres é a arma mais poderosa que nós temos. E aí você ouve, né, essa fala aqui de que o mínimo que tem lá dentro do Reino Unido as mulheres islâmicas é de 6 a 8 filhos. Isso quer dizer o quê? Que daqui de 15 a 20 anos, esses 6 filhos são 6 homens, né? Esses 10 meninos de colo, daqui a 10 anos, 20 anos, são homens. E isso quer dizer o quê? Que a população europeia se tornarão engolidos por essa avalanche de crianças que estão vindo, porque a arma mais poderosa do Islã é o ventre das mulheres. Exatamente. Então é criança nascendo sem parar. Agora considere, alguém segue em defesa do grupo Hamas, mas o estatuto deles é claro, né, que Israel... Aliás, nem existe Israel no mapa deles. Né? E esse tipo de educação é passada em escola. É ensinada a odiar os judeus. Então, não tem outra alternativa. Não tem. E é uma guerra sem fim, pastor Claudinei, de palestinos com judeus, exatamente por causa dessa ideologia e por causa dessa doutrina que é ensinada, essa ideologia que é passada dentro das salas de aula. A criança já nasce lá tendo como objetivo a destruição de judeu. Como é que você vai alcançar a paz num lugar como esse, gente? É um estupim de pólvora, não dá para esperar outra coisa, a não ser guerra, destruição, morte para todo lado. Infelizmente, ainda que o nosso desejo, né, ardente,
através de orações, a gente se expressa pedindo a Deus que dê paz para aquele lugar ali, tanto para um povo quanto para outro, mas infelizmente, a realidade é completamente outra, e qualquer pessoa que conseguir resolver esse problema vai ser colocado num pedestal, vai ter imagem dele para todo lado e vai ser aclamado como se fosse o próprio Deus. Aí é onde a gente já aponta para a pessoa do anticristo, porque é isso exatamente que a Bíblia está dizendo. Antes da manifestação do verdadeiro Messias, o Mahdi, né, para os islâmicos, antes vem o usurpador, aquele que é o oportunista, aquele que, entendeu? Ele quer se adiantar à vinda de Jesus e tomar conta do planeta. E para isso aí tem todo um caminho sendo pavimentado e toda uma preparação que envolve todos os tentáculos, né? Todos os tentáculos imagináveis. Enquanto isso, nós temos uma boa parte da população, né, que acompanha a liderança máxima do país, né, se posicionando ao lado de ayatollahs, de regime extremamente fundamentalista, de religiões fundamentalistas. E a pessoa ainda quer se identificar como cristão. Não cola, gente. Não cola. Entendeu? Não cola. O teu posicionamento denuncia de que lado que você está, você goste ou não. E eu também goste ou não do teu posicionamento, já está tudo certo. A gente sabe de que lado a pessoa pertence, não é? Em contrapartida, a gente vê aí os velhinhos sendo lesados, dinheiro desaparecendo em forma de bilhões e aviões transportando malas para baixo e para cima, para financiar o quê, pastor Claudinei? A gente sabe o que está acontecendo, mas os inocentes não. Tanto é que numa pesquisa aí, entendeu? Os de idade mais elevada são os que dão base de sustentação para que isso. E, infelizmente, é os que estão sendo lesados, né? Na aposentadoria. E é eles que estão apoiando, porque é pessoas que têm dificuldade com tecnologia, às vezes não acompanham as informações, né? A gente sabe que a mídia hoje é comprada. Quem pagar mais leva a notícia, entendeu? Ou seja, vem aqui negociar comigo, se você pagar mais, eu noticio aqui o que você quiser. É isso que está acontecendo. Então, a mídia corrupta, nojenta, podre, está aí a serviço do Satanás. Né? E a pessoa busca como única alternativa e fonte de informação esses telejornais aí que recebem dinheiro para transmitir notícia, ferrou tudo. Só Deus para ter misericórdia de todos nós, pastor Claudinei. Exatamente. Só a misericórdia de Deus. Essa é a realidade. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like. Compartilha essa live aí, chama todo mundo e vamos para cima. Pastor Wagner, nós estamos aí indo para os instantes finais. Eu só quero aproveitar a oportunidade, antes de nós realizarmos uma oração, e chamar a todos que aqui estão para nós, segunda-feira, às 6 horas da manhã, nos encontrarmos aqui pelo canal Pastor Claudinei Oliveira, para um jejum de 7 horas, buscando a Deus pela paz no mundo, principalmente ali na região do Oriente Médio, para que Deus venha guardar as crianças, as mulheres, os idosos, pessoas indefesas que não tem nada a ver com esse conflito, pessoas que querem apenas viverem. Então, que nós possamos entrar nesse propósito de jejum nesta segunda-feira. E outro pedido que eu quero fazer a todos vocês que aqui estão, que você possa nos ajudar no grande desafio que nós temos pela frente, pastor Wagner, que é de alimentarmos as nossas quase 1.000 crianças que nós temos ali em 2 bases missionárias em Moçambique. Nós temos uma base em Nhamatanda Norte e também na Zona Leste. Chega a quase 1.000 crianças e nós estamos aí, inclusive amanhã, vamos distribuir fardos de roupas, alimentos para essas crianças, e eu tenho certeza que todos aqueles que nos ajudarem, Deus vai abençoar de uma forma especial. Não importa o valor que você venha nos ajudar, ajude-nos. Eu tenho certeza que Deus estará recompensando a todos. Nós estamos tirando o rato do cardápio dessas pessoas, pastor Wagner. Com toda certeza. As pessoas estão aí carentes, a gente está acompanhando aí diariamente, né? Principalmente naquela região ali. Inclusive, que o senhor foi lá, visitou, né? Acompanhou, viveu pessoalmente aí essa situação em que as crianças carentes ali na África, elas estão passando. É uma grande oportunidade aí das pessoas ajudarem de alguma forma, né, pastor Claudinei? Eu vejo que o senhor sempre está comprando aí os malotes de roupa e também enviando aí o alimento, né?
fardos de alimento, de arroz, de feijão. Eu me impressionei ali com a quantidade. O senhor estava falando sobre os quilos que são feitos diariamente, né? De alimento, para alimentar essas crianças aí, que chega uma quantidade impressionante, né? E que caminho, distâncias longas para chegar até o local, pastor Claudio. Exatamente, são 125 quilos de arroz, né? Quase 40 quilos de feijão, 80 a 90 quilos, né, de carne de frango, e temos enfrentado esse desafio, graças a Deus, Deus tem levantado diariamente pessoas para estarem nos ajudando nesse desafio, e nós temos ido avante com esse trabalho, pastor Wagner. Essas imagens que estão aí na tela não é montagem, isso aí são famílias, né? Mães preparando ratos, né? Ali está o rato no pelo, os ratos no pelo, e do lado ali naquela tampa vermelha, os ratos já sapecados no ponto das crianças comerem. Olha o tanto de rato que essa mãe está levantando, que é o que tem para as crianças. Inclusive, hoje teve o óbito de uma criança lá devido a uma infecção, né? E essa infecção é certeza que vem exatamente de consumir carne de rato, né? Para pensar, você dá para os seus filhos rato, né? Então, nós pedimos a você que nos ajude, qualquer valor é bem-vindo. Aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério, tem o número do WhatsApp também, que é um Pix, tem o número das duas contas jurídicas, tanto da Caixa Econômica como também do Banco Itaú. E o nosso desejo, a nossa missão é somente uma. Não é dinheiro para construir palácios, não é dinheiro para passear, né? Não é dinheiro para ir para Disney ver o Mickey, não. O que nós estamos te pedindo, estamos te mostrando o resultado do trabalho diariamente aqui nas lives, é para matar a fome dessas crianças, é para vestir essas crianças, é para ajudar e aliviar um pouco do sofrimento dessas mães que diariamente, né, procura, né, a nossa base ali em Amatanda pedindo um prato de comida, mães pedindo um calçado para os filhos, uma peça de roupa, porque os filhos estão nus. Então, eu peço a vocês que nos ajude, que olhe para essas imagens como você olha diariamente para os seus filhos, como você olha diariamente para o fruto das suas entranhas, que são seus filhos, seus netos, e que você possa se compadecer. Qualquer valor é bem-vindo, dentro do seu orçamento, dentro da sua condição. Nos ajude a nós darmos continuidade nesse trabalho e tirarmos, né, o rato, né, da mesa dessas crianças. Dá uma olhada nisso daqui, pastor Wagner, se tem cabimento uma coisa dessa. Olha essa imagem. Odinei, olha aí. Olha aí. Olha o tanto de ratos, né, que foram capturados para essas famílias desse vilarejo, dessa comunidade, dar para os filhos comerem. Agora eu pergunto, como uma criança vai ter saúde comendo um bicho desse? Se a urina de um rato já traz a morte, se a mordida de um rato já causa doenças terríveis, imagina a pessoa comer um bicho desse daí ensapecado, pastor Wagner. Então, eles sobrevivem, como dizem, tendo que explorar esse recurso aí. Aqui, para a gente, é impensável uma coisa dessa, é de embrulhar o estômago, né? Demais da conta, né? Uma coisa... Eu fico imaginando quando, né, essas crianças estão sendo alimentadas e vê aquele pratinho de arroz com feijão, carne, salada, até um suquinho. Às vezes eu vejo o senhor postando aí, né? Fruto aí da ajuda do pessoal que acompanha as lives, sempre estão contribuindo aí. O pastor Eliseu, lá no controle e administrando a distribuição desses recursos que estão sendo adquiridos através da contribuição aí do pessoal que acompanha as lives. Então tá aí, ó. Olha aí. Bem melhor do que comer um rato, hein, pastor Claudinei? Pelo amor de Deus, né? Você vê que é prazeroso ver uma imagem como essa, né? Prazeroso. E nós pedimos a todos vocês, tudo isso, né, não era para acontecer, mas há uma corrupção, há um governo demoníaco lá, né, que tira toda a expectativa de vida desse povo e rouba tudo, vezes tudo, que esse povo tem direito. E aí vão construindo, né, mansões, paraísos fiscais em outros países, né, mansões em países desenvolvidos de primeiro mundo, enquanto o próprio povo desses políticos estão aí morrendo à míngua, né, numa situação como essa. Pastor, mas comer rato lá é uma cultura? Gente, não é questão de cultura, é questão de necessidade. É uma necessidade, e nós estamos tirando, né, esse mal da vida desse povo e oferecendo um alimento, uma dignidade. Olha, famílias inteiras, né,
sentada ali, ó, olha isso. Né? Graças a Deus, nós estamos conseguindo mudar essa imagem. Olha as crianças ali comendo farinha de shima em forma de um angu, né? Uma mordida no rato sapecado e uma mordida numa bolinha de angu. E assim é a vida. Então eu peço a vocês, nos ajude, porque nesse domingo nós teremos, né, não só nesse domingo, mas no decorrer de toda a semana, refeições para essas crianças e nós contamos com a ajuda de todos vocês que aqui estão. Olha lá, os panelões, né, fazendo arroz, a carne de frango, e a sua ajuda é muito importante, tá? A Bíblia diz que o generoso, ele prosperará, porque quem dá alívio, alívio também receberá. Olha lá, você vê as panelas de arroz, né, panelões de arroz, de feijão, né, carne de frango, e tudo isso a gente conta com a sua ajuda, como a Yane Brasil escreveu. Qualquer ajuda soma, exatamente, qualquer valor dentro do seu orçamento é bem-vindo, né? É bem-vindo. Você pode ter certeza que Deus há de recompensar a todos, tá bom? Pastor Wagner, eu vou pedir para o senhor que está aqui conosco nessa oportunidade, nos dando esse presente, esse privilégio, que o senhor possa orar em favor de todos que estão conosco nesse momento, nessa live. Vamos fazer essa oração, então. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou acompanhando aí o pessoal me mandando aqui os vídeos. Nos últimos 30 minutos ali, uma chuva de drones sobre Tel Aviv, abrindo caminho para que os mísseis, né, iranianos alcancem o solo ali da cidade de Tel Aviv. Então, a gente vai incluir, né, os inocentes, tanto de um lugar quanto de outro, nas orações, ok? Vamos orar também pelas crianças ali de Matanda, né? Isso. Matanda? Yamatanda. Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos dirigimos a Ti nessa oração, Senhor, agradecendo o acompanhamento aí de todas essas pessoas que estão na live. Ó Deus, que o Senhor também ilumine, abençoe com saúde, com tudo que elas necessitam, ó Deus, para que possam alcançar, ó Deus, aqueles dias que a gente chama de dias bons. E o Senhor é um operador de milagres, o Senhor é aquele que dá saúde, prospera a vida das pessoas. Ó Deus, nós pedimos a coisa mais importante, ó Deus, para nós é a salvação da nossa alma. Então, nós precisamos, ó Deus, de muita ajuda do Senhor, dada a fragilidade e condição do ser humano nessa época, nesse período que nós estamos vivendo. Nós somos desafiados diariamente, ó Deus, a tropeçar. Somos desafiados, ó Deus, a cada dia, ou melhor, somos induzidos, né? Somos induzidos ao erro. O inimigo lança armadilhas 24 horas por dia. A intenção dele é nos ver cair, mas o Senhor é poderoso para nos estender a mão, nos segurar, nos sustentar, nos deixar em pé, porque o cair é do homem, mas o levantar está contigo, ó Deus. E o Senhor disse para Pedro, não apenas 7 vezes conceder o perdão, mas 70 vezes 7. Então, esse é o conceito, esta é a forma com que o Senhor age. Então, ó Deus, eu intercedo pela vida dessa pessoa que em algum momento ela cometeu alguma coisa errada e que possa ter sido até interpretado como motivo, ó Deus, de perca da salvação por muitos que lhe rodeiam. Mas o Senhor é um Deus de oportunidade, assim como o Senhor deu chance e oportunidade a Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, mesmo tendo sido avisado. O Senhor, ressuscitando dentre os mortos, disse a Maria, vai e diga a Pedro que eu me reúno com ele. Então, ó Deus, mostrando que o Senhor é um Deus extremamente misericordioso e que concede oportunidade para o ser humano. Então, ó Deus, restaura essa pessoa, levanta ela, desperta ela, meu Deus, espiritualmente, através de tudo que ela viu e ouviu nessa live aqui no dia de hoje e tantas outras coisas, ó Deus, que o Senhor tem preparado como meio de comunicar-se com essa pessoa. Ó Deus, basta sensibilidade e todos nós entenderemos a tua mensagem. Nos sustenta, nos auxilia, visita, meu Deus, cada uma dessas pessoas necessitadas e carentes, seja lá na África, em Matanda, ou seja, meu Deus, em qualquer outro lugar desse planeta, onde houver uma criança em apuro, uma vida inocente, pedindo a Deus socorro, que o teu olhar esteja voltado para essa pessoa e que o Senhor a levante. Assim como mesmo num lugar próspero, como a nossa região, como o nosso país, onde tiver, ó Deus, uma pessoa idosa, desamparada pelo filho, pela filha, desamparada pela família, dentro de um asilo, uma criança dentro de um orfanato.
que o Senhor a visite agora, meu Deus, e tome todas as providências necessárias para que a pessoa entenda que o Senhor é poderoso e vive e que se trata de um milagre para a sua vida, o socorro do Senhor. Ó Deus, abençoe a todos em nome de Jesus e o pastor Claudinei, ó Deus, que vem trabalhando e entregando a mensagem do Senhor para estas pessoas que o acompanham. Em nome de Jesus, lhe faça essa oração. Amém. Aí, pastor Claudinei. Amém. Você que está em casa, você que nos acompanha, escreva aí amém. Graças a Deus. Essa concordância é muito importante. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? Que essa oração alcance você e toda a sua árvore genealógica, em nome de Jesus. Eu vou concluir, nós vamos concluir aqui agora. Lembrando vocês, nós voltamos a qualquer momento, tá? A qualquer momento, dependendo na madrugada ou nas primeiras horas da manhã. Por isso é importante você se inscrever aqui no canal, para você estar atento quando nós entrarmos, a notificação chegar aí para você, tá bom? Pastor Wagner, na última hora, só atualizando a última hora, sirenes voltaram a acionar em Israel após novos ataques do Irã e também dos Houthis do Iêmen, né? Sirenes foram ouvidas em Tel Aviv e em Jerusalém, né? Aí depois, há cerca de 13 minutos atrás, pelo menos uma pessoa morreu e outras 18 ficaram feridas nas mais recentes ofensivas de mísseis lançadas pelo Irã contra Israel, segundo o Serviço de Emergência Local. E agora, há 5 minutos, as autoridades israelenses estão agora informando a população israelense que já é seguro deixar os abrigos e voltarem para as suas respectivas casas, né? Então, esse é o momento lá em Israel, né? Tanto em Tel Aviv como em Jerusalém. A gente vê essas imagens aqui à distância, pelo que eu percebo aqui. Essas imagens não é de Jerusalém e nem de Tel Aviv. Dá para ver que essas imagens aqui é da cidade de Haifa, e essa câmera está no alto Monte das Oliveiras. Dá para ver claramente lá a iluminação batendo nas águas, né, do Mediterrâneo, onde tem ali o cais que os navios ficam ancorados. De momento, né, a cidade de Haifa está tranquila, né, e Jerusalém e Tel Aviv também. Eu creio que Deus há de continuar dando o livramento e guardando, né, todo o povo no decorrer dessa madrugada e amanhecer também lá no Oriente Médio. Continuamos acompanhando. Eu mesmo estou recebendo muitos vídeos aqui impressionantes, né? Tanto do lado aí de Israel contra o Irã, ou de Irã contra Israel, e também do Iêmen. Eu estou recebendo vídeos aqui do Iêmen, exibindo mísseis e coisa e tal. Mas, o pastor Claudinei, a gente já fez uma live aí bastante extensa. Eu agradeço muito a oportunidade concedida de falar com os seus ouvintes, com as pessoas que lhe acompanham. Fico agradecido por tudo aí, que Deus abençoe vocês, e a gente volta, se Deus quiser, durante a semana. Vamos ver se a gente encontra um tempo aí, pastor Claudinei. Amém, amém. Vamos estar juntos aí na mesma fé. Tem pessoas perguntando do canal do senhor, pastor Wagner. Eu acredito que já vai estar atualizado aí na próxima semana, e aí eu vou passar o link do canal do pastor Wagner aqui para vocês, tá? Para vocês se inscrever lá e acompanhar também as informações que ele tem a passar, que com certeza são informações preciosas, como vocês mesmos sabem, quando nós fazemos live juntos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos finalizando. Agradeço a audiência de todos. Obrigado vocês que interagiram na linha do tempo, a todos. Que Deus te abençoe e fique atento. A qualquer momento nós poderemos voltar com mais informações. Eu vou finalizar com parte da canção que fala do trabalho de missões lá em Amatanga. Beijo na alma de todos vocês, Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Lembrando a todos que nós temos os nossos canais parceiros, Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, também o canal de culinária, né? O canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, o canal Cortes MME, também o canal Milagres Extraordinários Europa. Se inscreva aí, daqui a pouquinho o pastor Antônio César vai estar entrando ao vivo aqui. Fique ligado que já ele vai entrar diretamente lá da Europa, que já está com o horário avançado, aproximando aí das 3 horas da manhã. A Neuza está aí, ó, canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Vale a pena você se inscrever
é um canal maravilhoso de culinária que você não vai se arrepender, tá bom? Deus abençoe, um abraço e vamos para cima em nome de Jesus. Verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas pra orar, com os joelhos dobrados, não apenas voltar, mas pra ajudar, para servir, pra alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Venha ajudar essa casa a levar alimento aonde não tem. Esse é o ministério. Muito obrigado! Ministério! Milagre! Extraordinário! Em Amatandá. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres. Pastor Claudinei Oliveira, junto com toda... Paz e graça e a todos os irmãos do Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Eliseu Arota, muito feliz por vocês. Estamos aqui hoje para podermos já servir o nosso almoço. E aqui a criança, como vocês podem ver, O verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. O amor de Deus é o milagre mais extraordinário. Ame você também. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres do amor de Deus, do amor de Deus, Yamatandá. Esse é o ministério, milagres extraordinários, milagres, Pastor Claudinei Oliveira, junto com toda essa igreja, nos chamam pra servir, porque milagre. obrigado! Ministério Milagres Extraordinário.